E aí, manos e minas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje? Essa videoaula aqui é sobre a relação de Euler. Uma relação que a gente já viu em sala, que a gente vai dar uma revisada aqui, tá certo? O que seria a relação de Euler? Seria uma expressão matemática que nos ajuda a encontrar a quantidade de vértices, faces e arestas de um poliedro convexo. Vocês lembram que relação é essa? Lembram, né? Quem não lembra vai saber agora. A relação diz o seguinte, que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces sempre será igual à quantidade de arestas mais 2. Isso em qualquer poliedro convexo. Vamos pegar como exemplo, pessoal, um cubo. Primeiramente, quantos vértices tem um cubo? Vértices, para quem não lembra, ó, são esses pontos de encontro das arestas. Aqui em cima nós temos 4 vértices e aqui embaixo nós temos mais 4 vértices. Então, ao todo temos 8 vértices. Quantas arestas nós temos nesse cubo? Para quem não lembra, arestas são os segmentos de reta, certo? Que partem de um vértice até outro. Nas nossas palavrinhas usadas em sala, são as linhas. Aqui no caso, ó, na parte de cima, nós temos 4 arestas. Na parte de baixo, nós temos mais 4 arestas. E nas laterais, ó, temos mais 4 arestas. Então, ao todo, nós temos 12 arestas, né, pessoal? Então, o cubo tem 12 arestas. E o que seriam as faces? As faces seriam justamente as figuras planas que formam essa figura. Nesse caso, o cubo é formado por faces em formato quadrangular. Quantas faces, galera? Isso mesmo, 6 faces. O cubo possui 6 faces, todas elas em formato quadrangular. Então, se nós formos verificar aqui com a relação de Euler, nós ficaremos com o seguinte. A relação diz que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces sempre será igual à quantidade de arestas mais 2. Quantos vértices? Nesse caso, 8, né? Mais quantas faces? 6. Quantas arestas? 12 mais 2 da fórmula. O professor sempre será mais 2? Sim. O 2 é fixo, tá? Quanto é 8 mais 6? 14. Igual 12 mais 2, 14. Como ficou 14 igual a 14, ó, quer dizer que nós acertamos a quantidade de faces, vértices e arestas desse poliedro aqui, no caso o cubo. Vamos supor que nós tivéssemos esquecido de somar uma face, colocássemos 5. Ficaríamos com 8 mais 5 igual a 13. Iríamos ficar com 13 igual a 14. Isso seria um sinal de que nós esquecemos de contar alguém. Tá certo, galerinha? Deu para entender? Vamos ver outros exemplos? Nesse primeiro exemplo aqui, galera, ele diz o seguinte. Dado um poliedro convexo com 6 faces e 9 arestas, qual o seu número de faces? Como o problema já fala que é um poliedro convexo, nós podemos perfeitamente nos utilizar da relação de Euler, que diz que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces é sempre igual à quantidade de arestas mais 2, como nós vimos no começo do vídeo, né? Nesse caso aqui, ó, o problema diz que esse poliedro tem 6 vértices, então vamos substituir o V por 6, mais quantidade de faces, nós queremos descobrir, então nós não sabemos quanto é, repetimos o F, igual a quantidade de arestas, que o problema traz, que é igual a 9, mais 2, que é da fórmula, né? Quanto é 9 mais 2? Isso, 11, então ficaremos com 6 mais F, igual a 11. Então, se liga só, galerinha. Vocês lembram que os dois lados precisam dar a mesma quantidade? Então, 6 mais quanto é igual a 11? Isso mesmo, 5. Então, ó, 6 mais 5 igual a 11. O que isso significa? Significa que a quantidade de faces que nós estávamos procurando é igual a 5. Deu para entender? Fácil, né? Porém, você também pode se utilizar de um conhecimento de equação do primeiro grau, galerinha. Quando você chegar aqui nesse caso e ficar com 6 mais F igual a 11, se nós queremos descobrir o valor de F,
Então, quem não tem F, a gente joga para o outro lado da equação. O 6 que está positivo passa para o outro lado com sua operação inversa. Então, ele passa negativo, não é isso? Então, ficaremos com F igual a 11 menos 6. Quanto é 11 menos 6? Isso, 5. Deu o mesmo resultado, tá vendo? Então, vocês podem perfeitamente se utilizar de uma das duas estratégias, tudo bem? Vamos para o próximo exemplo aqui, que diz o seguinte: determinar a quantidade de faces, vértices e arestas da figura abaixo. Então, vamos lá. Faces são os lados, né, da figura em formato de polígonos. Nesse caso aqui, nós temos uma face aqui embaixo e uma aqui em cima, que são pentágonos. Já temos duas faces. E ao redor, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, se temos 5 faces laterais e 2 bases, então ao todo nós temos 7 faces. Certo, galerinha? E quantos vértices nós temos? Vértices são esses pontos aqui de encontro das arestas, né? Aqui em cima, na primeira base, nós temos 5. Aqui embaixo, nós temos mais 5. Então, ao todo, nós temos 10 vértices. E as arestas, né? Que são as linhas, os segmentos de reta. Nós temos aqui na primeira base em cima, temos 5. Na base de baixo, nós temos mais 5, já faz 10, né? E nas laterais, ó, de cada vértice no décimo, então temos mais 5. Então, 5 mais 5 mais 5, 15. Significa que nós temos 15 arestas. Como é que nós fazemos para verificar se acertamos, galera? Isso mesmo, utilizando a relação de Euler, né? Diz que a quantidade de vértices mais a quantidade de faces será sempre igual à quantidade de arestas mais 2. Então, aqui é só substituir, ó. Vértices, nós contamos 10. Mais faces, nós contamos 7. Arestas, nós contamos 15. Mais 2, que é da fórmula. 10 mais 7, 17. 15 mais 2, 17. Se os dois lados deram iguais, significa que nós acertamos a quantidade de faces, vértices e arestas desse poliedro. Deu para entender, galera? Se sim, comenta aqui embaixo, tá certo? Se ficou alguma dúvida, também comenta aqui embaixo. E não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Valeu, galerinha!